né, obrigada, meu. Alguns rostos aí conhecidos, outros acho que eu ainda não conheço pessoalmente, mas é muito bom poder aproveitar, né, esse momento para agradecer primeiramente todos vocês, primeiro pelo interesse lá atrás no Inova Labs e agora nessa nova jornada. Eu acho que esse projeto vai ser super importante para entender os desdobramentos do programa, tanto desde no âmbito da pesquisa e como que vocês evoluíram como equipes dentro da estratégia de cada um de vocês, mas também pensando um pouco sobre a dinâmica em si, né, do que vocês estão imaginando daqui para frente, como que vocês amadureceram também toda essa jornada que aconteceu, né? A gente tem projetos aqui que são desde a primeira rodada, lá de 2019, outros de 2021, da última rodada, que é um pouco mais recente. Então, acho que vai ser muito bom todo mundo poder interagir já aí depois de algum tempo passado. E aí a ideia hoje é a gente tanto apresentar um pouco mais sobre essa capacitação que a gente vai ter nas próximas semanas, também já começar o nosso primeiro treinamento. Então, para quem não me conhece, eu sou Isabela, eu sou coordenadora de projetos aqui na Biominas, e dentro desse projeto vai estar comigo a Melina, que também participou da última rodada do Inova Leves, então alguns de vocês já conhecem ela, e também a Gabriela Metzger, também coordenadora aqui na Biominas, que acho que vocês não vão conhecer, ela entrou um pouquinho depois do final da última rodada, mas que já está aqui com a gente há um tempo e vai conduzir o treinamento de hoje. Antes da gente começar, acho que seria legal cada equipe se apresentar rapidinho, falar um pouquinho do que vocês estão fazendo hoje, que aí alguns vocês já podem se conhecer, né, das rodadas ou até de outras interações da Fiocruz, mas imagino que nem todo mundo se conhece, então acho que seria legal a gente fazer uma rápida aí apresentação de todos. E aí, bom, quem quiser começar, pode começar. Eu começo, Isa, então, já que eu vi que o pessoal está com vergonha. Bom, eu Agitando. sou Leonardo Forte, sou pesquisador da Fiocruz, né, aqui do ICC Paraná. A gente participou do Inova Labs 1 em 2019, logo depois veio a pandemia, e basicamente o projeto, a equipe, ela mudou, né, até a Vivi está participando hoje, e a Maria Luísa continua na equipe, e saiu uma outra pessoa chamada Laís. E com relação ao projeto, a gente está agora finalizando, né, reforçando o nosso TRL5, que é a validação analítica do teste. E a gente teve algumas oportunidades aí no caminho, mas a gente não desistiu do projeto, ele segue ainda correndo aí para chegar ao mercado. Temos bastante apoio institucional interno, né, do programa de empreendedorismo da Fiocruz, que é um programa bem importante que está apoiando aí todos os projetos de inovação que querem ir ao mercado através do empreendedorismo científico. E acho que é isso. Obrigada, Léo. Mais alguém aí se habilita? Senão eu vou ter que partir para a ordem alfabética aqui. Sou Débora, sou da Fiocruz Bahia, pesquisadora. Participamos do primeiro, não, do segunda edição, que foi 2020, bem durante a pandemia, né? A gente teve a transição aí para o híbrido. Depois eu participei com outro projeto, que não é o com o qual eu estou hoje, na última também, né, versão. E a minha equipe continua eu e Matheus, mas teve gente que saiu e teve gente que entrou, que é a Natália, que está aqui também hoje. E a gente continua desenvolvendo o nosso teste, tem andado, tem algumas coisas mais paradas, outras conseguimos evoluir, mas estamos no caminho. Obrigada, Débora. Posso, Isabela? Fala. É, eu sou Patrícia Sequeira, sou pesquisadora aqui da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A minha equipe é a Detect Arbo. Na verdade, somos 5 pessoas na equipe, mas só eu vou conseguir participar dessa vez. Espero que a demanda não seja tanta como foi da outra. Participei do Inova Labs 03. A gente saiu
do projeto, né? Na época que a gente participou, a gente estava em TRL2, agora a gente já está em TRL5. A gente conseguiu avançar bastante, a gente já tem um pedido de depósito de patente aprovado, então a gente espera conseguir muito em breve já trazer esse nosso produto para o mercado. Ótimo, obrigada, Patrícia. Oi, pessoal. Sou a Mariana Vagabe, sou pesquisadora titular aqui do IOC, do Rio de Janeiro. Estou aqui representando a Apta for You. Nós participamos pela Apta for You do Inova Labs 1 e depois eu consegui também participar do Inova Labs 2 com uma outra empresa, né? Mas eu estou aqui hoje representando a Apta for You, que foi então participante do Inova Labs 1. A equipe continua a mesma, e desde lá da nossa imersão nesse mundo do empreendedorismo, a Apta for You já avançou bastante, a gente já conseguiu fazer depósito de patente nacional e internacional, avançamos do TRL2 para o 4, infelizmente ainda não conseguimos fazer a validação em amostras clínicas nacionais, mas já validamos em amostra clínica, então também já avançamos bastante. E estamos muito felizes em poder participar desse treinamento, mas assim como a Paty, espero que a demanda seja um pouco menor do que foi a loucura que foi a nossa mergulho no Inova Labs 1. Legal, Bom, ótimo. Bom, pessoal, Vai lá. boa tarde. Eu sou a Mas depois vai Letícia. melhorar. Oi, desculpa. Imagina. Eu sou a Letícia, eu sou pós-doc aqui na Fiocruz Minas. Eu participo do projeto do dispositivo OmniLamp. Eu, particularmente, não participei da primeira etapa do treinamento, né, do Inova Labs. Acredito que a gente está desde o Inova Labs 1, embora eu não tenha participado ativamente dos treinamentos. Durante a pandemia, a gente conseguiu colocar o nosso dispositivo no mercado, em algumas drogarias aqui de Belo Horizonte. E o nosso objetivo é fazer nessa próxima etapa, fazer algumas modificações no dispositivo para atender uma maior quantidade de doenças infecciosas, não só virais, e também, basicamente isso. Obrigada, Letícia. Eu estou vendo que o Gabriel já está com o microfone aberto, Gabriel, então já aproveita. Tava esperando o pessoal se pronunciar aí, mas vou eu então. Bom, sou Gabriel, eu participei do último Nova Labs, número 4, e a gente começou com a equipe que, a princípio, né, o projeto, na verdade, eu estou tocando já há bastante tempo, mas no Nova Labs a gente juntou a equipe do laboratório que trabalha também no outro projeto, e agora, na verdade, desde que terminou em Nova Labs, na verdade, eu continuei o projeto e chamei pessoas de fora que agora estão dentro do projeto, e o pessoal do laboratório continuou tocando o projeto do laboratório de vacina. Então, por enquanto, sou eu solo aqui, né? Mas o projeto ele está junto com o Biomanguinhos agora, né? Depois que a gente teve a roda do Speed Date, né? A gente fez uma parceria com eles, formalizada em carta de compromisso, e aí as coisas estão avançando. Mas a gente, na verdade, teve que reformular a preparação que a gente está fazendo, que é um biofármaco, mudamos de sistema, né, para poder entrar dentro do formato que Biomanguinhos trabalha, e aí a gente, na verdade, passou de TRL4 para 3. Então, voltamos um pouquinho, mas para poder seguir mais firmes aí. Obrigada, Gabriel. Mais alguém, gente, alguma equipe que não se apresentou? Eu imagino que sim. Estou vendo o pessoal da Nanofight. Oi, pessoal. Eu sou Vanessa, sou aluna de doutorado da Fiocruz Ceará, um grupo de nanotecnologia, mas eu acredito, Isa, que a gente está inscrito nessa versão com outra proposta de inovação, que é a RedPep. Não, é com a Nanofight, sim. Que o professor me passa. É porque a gente tem duas, gente. Aí o professor tinha Porque na verdade vocês entraram, vocês estão igual o Léo, que colocou um projeto novo no Inova Lab 05 e também nesse outro. Esse aqui é o do Nanofight mesmo. Ah, então tá certo. Então, a gente já tem avançado com a Nanofight para uma
multiplataforma de entrega de serviços e produtos nanotecnológicos dentro da rede de plataformas da Fiocruz e também em paralelo com levando a Nanofight para a gente conseguir abranger cada vez mais. Então, a parte nossa em relação a serviços é o que avançou de diferente da última participação. Em relação a produtos, a gente ainda está avançando em relação à escrita de patentes, que é um processo que todos nós enfrentamos bastante desafios, né? E é isso, estamos aqui para mais uma nova versão e avançar cada vez mais. Agora eu vou acompanhar de outro fuso horário, que eu estou aqui no Sanduíche, na Espanha. Então, eu espero que as reuniões sejam bem cedo, para não ficar acordando tarde ou indo dormir mais tarde. Ótimo, Vanessa, obrigada. Tinha visto que o Floriano estava aí também, mas acho que ele caiu. Tem mais alguém, pessoal? Tem mais aí 3 equipes. Eu sei que tinha um pessoal que não ia vir hoje por causa da reunião de plataformas. Tem mais alguém, pessoal? Olha, eu posso falar então, já que o Floriano não está no momento, deve ter caído realmente. Bem, meu nome é Rafael, eu sou pesquisador aqui do IOC, eu faço parte da equipe Magia, para moléculas automaticamente geradas por inteligência artificial, e a gente participou, acho que foi do segundo Inova Labs, né? Foi durante a pandemia, eu lembro que foi durante a pandemia, e a gente continua com esse projeto, né? A gente trouxe esse projeto para essa segunda fase também. E parte da equipe permaneceu a mesma, né? Eu, Floriana, Sabrina. Parte mudou um pouquinho. Tinha um rapaz que acompanhava a gente que era pós-doc, agora tem um outro pós-doc. Mas a gente conseguiu avançar em alguns aspectos do projeto, né? Na época, acho que a gente só tinha resultados para a parte de inteligência artificial, mas a gente conseguiu adquirir um equipamento que era essencial para a síntese e tal do projeto. Então, a gente já tem avançado alguma coisa assim no projeto. Então, estamos animados aí para essa segunda fase. Ótimo, obrigada, Rafael. Ah, Bom, mais alguém? Então, se aparecer mais alguém depois, a gente pede para se apresentar. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, fazer uma rápida introdução sobre o propósito, né? A gente não foi muito criativo com o nome, né? A ideia aqui era fazer realmente um diagnóstico junto com um pequeno treinamento e acompanhamento de projetos selecionados das rodadas 1 a 4 do Inova Labs. E esse é o nosso grande objetivo, né? Dentro dessa capacitação misturada com esse diagnóstico, aquele formulário que vocês preencheram, disso a gente vai tirar algumas informações, vamos pegar um pouco das percepções gerais, não só de vocês, mas de todos que se inscreveram, para que isso possa chegar para a vice, para o pessoal do Inova também, para que a gente possa cada vez mais pensar em aprimoramentos para o Inova Labs. Mas, por outro lado, esse treinamento aqui que a gente vai fazer nas próximas 5 semanas, ele é muito voltado em entender, até com metodologias que a gente já tratou lá no Inova Labs no passado, mas rever algumas dessas coisas que a gente já tinha feito, justamente para a gente entender se o caminho está sendo seguido, quais são as dificuldades que a gente está enfrentando agora e como que, com a maturidade, né, que vocês foram adquirindo ao longo dos anos, não só com o programa, mas também com outras experiências, como que a gente pode mapear melhor o desenvolvimento do produto de vocês. E é claro que a gente aqui, né, como Biominas, mas até a própria Fiocruz, a gente não tem nenhuma garantia de que eventualmente isso pode ajudar num financiamento futuro, mas a gente acredita que isso é um passo importante. Então, como que a gente pega mais informações, né? Foram 11 projetos selecionados, como que a gente realmente entende o potencial dessa tecnologia, entende quais são os próximos passos de desenvolvimento,
para que eventualmente a Biominas possa levar isso junto à vice-presidência da Fiocruz, junto com também o pessoal do Inova, para entender quais são as possibilidades, né? Quais são eventuais caminhos que essas tecnologias podem seguir, seja com as parcerias que vocês já estão conduzindo, seja com o próprio Ministério da Saúde. Então, a ideia aqui é que a gente possa realmente ter um detalhamento maior desses projetos aqui que foram escolhidos para esse treinamento. Então, assim, como que a gente vai funcionar, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como vai funcionar esses treinamentos, vou passar um pouco sobre algumas das ferramentas que a gente vai usar, e aí depois, na segunda parte, a Gabi já vai falar sobre o TRM, né, que é a principal metodologia que a gente vai usar para o desenvolvimento aqui dessas 5 semanas, e aí a gente já vai falar um pouquinho também, ela vai apresentar o workshop de mercado, e aí a gente já vai trabalhando também sobre o que a gente tem que construir em conjunto durante essas 5 semanas, tá? Então, como que vai funcionar no geral os treinamentos? Então, vocês já receberam, eu vi que teve pessoas que responderam mais recente o formulário, eu vou enviar o convite para todo mundo, mas todo mundo, ou quase todo mundo, já recebeu, né, os 5 convites para esses treinamentos que vão acontecer todas as quartas-feiras, de 1h30 às 4h. Só um que vai acontecer na terça, porque vai ser a quarta é feriado, é 2 de novembro, então a gente vai ter que puxar para terça-feira à tarde. Mas todos esses encontros estão sendo gravados, pode passar para outras pessoas do laboratório, outras pessoas da equipe, e vocês também podem ver se necessário. Então, a gente entende que esse final de ano está super corrido para todo mundo. Então, se não tiver tempo de todo mundo estar, né? Vou ter reunião, vou poder estar o tempo todo, tudo bem, vai ficar gravado ali para vocês. E também a gente vai fazer uma vez por semana uma mentoria individual com cada um, uma mentoria de 1 hora. Então, basicamente, essa é a dedicação relacionada ao tempo, né, gasto aqui nas reuniões e tudo mais. É claro que tem, não acho que vai ser tão pesado igual o Inova Labs, não, mas tem algumas coisinhas que a gente quer construir junto com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses horários. E dentro das entregas, né, a gente chama aqui de entrega semanal, mas na verdade no final a gente tem que entregar um documento final de cada um dos projetos e a gente vai construindo isso junto, que é basicamente ter esse perfil, né, como que a gente condensa em uma ferramenta as informações mais importantes sobre o desenvolvimento da tecnologia de cada um de vocês. Então aqui a gente tem os temas, né, que são aqueles temas que estavam no edital. Então, hoje a gente tem um workshop de mercado, na próxima semana de produto, na outra semana, né, no dia 1º, a gente tem um treinamento de tecnologia, e o outro a gente tem um treinamento de recursos e financiamento, e a gente tem esse aqui, na verdade, que é a véspera de feriado, que a gente tem um treinamento de fechamento de tudo isso que a gente vai ver ao longo dessas semanas. Então, a gente tentou fazer de um jeito que realmente não ficasse muito pesado para vocês. E aí, a gente tem uma pasta que eu vou compartilhar hoje, onde a gente vai ter as nossas ferramentas que a gente quer trabalhar com vocês ao longo dessas 5 semanas. Vocês estão vendo a minha tela do Google Drive ou vocês estão vendo a apresentação ainda? Tá Tela do Google Drive. Beleza. Bom, então, essa é a pasta que eu vou mandar para vocês hoje. E aí a gente tem tanto a relação dos horários das mentorias individuais, que a gente vai olhar mais tarde, e aqui tem ferramentas diversas, que a gente vai colocando e subindo aqui aos poucos para vocês. Preciso fazer tudo o que tiver aqui dentro? Não, são ferramentas que a gente acredita que vai ser útil, algumas vai ser mais útil, outras menos úteis, a depender do caso de cada um, mas a ideia é que para cada um daqueles eixos, mercado, tecnologia, produto, recurso, a gente tenha ferramentas complementares que, às vezes, elas vão ser até um pouco mais intensas, mas que não necessariamente vocês vão precisar entregar para a gente, não necessariamente precisa fazer nessas 5 semanas. O que a gente quer entregar para vocês é um pouco mais de robustez do que foi feito no Inova Labs, para que no momento certo também vocês possam utilizar essas ferramentas, às vezes começa a trabalhar agora, continua até depois do treinamento, justamente porque elas são mais robustas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um guia que foi lançado pela Bikif ontem, por exemplo, que é um guia de 60 páginas sobre startups de biotecnologia, pensando em Anvisa. Então tem assim um overview regulatório
gigantesco, a gente tem planilhas financeiras detalhadas também, porque a gente sabe que para alguns isso vai fazer mais sentido. Então, a ideia é que a gente vá povoando essa pasta aqui com ferramentas, e basicamente o que a gente vai fazer até o final desses treinamentos é que cada um dos projetos vai ter uma planilha dessa preenchida, que basicamente aqui a gente está falando de ter, né, um resumo sobre de quem vocês são, um resumo da tecnologia, então informações que muitas vezes vocês até já têm, então assim, atualização da solução, as tendências de mercado, o resumo do mercado de vocês, qual que é o potencial de impacto no SUS, coisas que eu sei que vocês já fizeram no passado, mas que a gente quer trazer de uma forma mais consolidada e um pouco mais madura do que a gente tinha feito no passado. SWOT também, que é uma ferramenta super comum, mas que a gente entende que muitas vezes ela é utilizada de uma forma muito displicente, assim, sem muita estratégia, sem avaliar muito bem como que a gente está respondendo. Então, a gente vai pensar na SWOT de uma forma mais estratégica também, fazendo a SWOT cruzada. E no Tan Sanson também, né, clássico que vocês já conhecem, a ideia é a gente poder chegar em valores mais reais. E aí a gente vai ter outras planilhas, outras maneiras de ajudar vocês a chegar num tamanho de mercado que faça mais sentido e que não seja tão, né, diria assim, que no nosso às vezes no Inova Labs a gente faz mais um chute mesmo, então a ideia é a gente poder trazer algo mais real com a realidade mesmo. E por último, o TRL, que é um pouco entender todo o contexto da tecnologia em termos de testes necessários, infraestrutura necessária, recursos necessários, quais são as normas ali regulatórias que estão vinculadas a cada uma das nossas etapas de desenvolvimento, e a gente começar a pensar quais são os parceiros necessários para esse desenvolvimento até ali os 3 próximos TRLs, por exemplo. Essa quantidade aqui de quantos para frente a gente vai fazer vai depender um pouco também de tecnologia a tecnologia. Então, como vocês podem ver, são muitas coisas que a gente já viu no passado, mas que a gente quer trazer com mais maturidade para cá, trazer com um pouco mais de robustez. E aí a gente espera que isso vai ser de fato útil para vocês, né? A ideia não é fazer um treinamento só por fazer um treinamento, é para que essas informações ajudem vocês a chegarem mais rápido nas próximas etapas do desenvolvimento de cada um dos projetos. Então, assim, em cada workshop a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso tudo. Então, aqui eu estou passando só um overview. E o próprio Technology Roadmapping, que é a base dessa metodologia, a gente vai ter aqui no Miro um template também, que está sendo redirecionado aqui. E aí vocês vão poder também trabalhar dentro do Miro para a gente construir junto o nosso template aqui do Technology Roadmapping, que a Gabi vai explicar melhor que eu, mas basicamente a gente trabalha alguns eixos e como que eles se correlacionam em 1 ano, 3 anos e 5 anos, para que a gente possa ter uma noção melhor de como que a gente tem que conduzir nossa estratégia, quais são os recursos que a gente precisa e quais tecnologias a gente precisa desenvolver para que o nosso produto realmente se torne um produto. Então, a gente vai trabalhando em conjunto na mentoria dentro dessas ferramentas para que a gente possa ter uma entrega que seja útil para vocês, que seja útil para a Fiocruz, mas que o mais importante possa ajudar ambos a eventualmente conseguir desenvolver mais rápido esses projetos que vocês estão desenvolvendo. Então, eu já coloquei aqui os meus horários disponíveis para mentoria, eu vou mentorar 6 equipes, que já estão pré-distribuídas, aí depois a gente arranja aqui certinho qual horário cada um pode, e aí a gente marca toda semana o mesmo horário para ficar mais fácil para todo mundo. A mesma coisa com a Melina, que também já tem os horários dela, a Melina vai mentorar 5 equipes, então a gente depois fecha certinho esses nossos horários, e aí a gente faz nas próximas 5, 6 semanas, pode ser que a gente faça uma semaninha a mais depois dos treinamentos, a gente faz esses treinamentos, essas mentorias individualizadas com cada um de vocês. E também a Biominas vai contar com um parceiro, né? A Sail for Health é o nosso parceiro regulatório aqui na Biominas.
Então, aquele guia, né, que eu mostrei para vocês de 60 páginas, foram eles que desenvolveram, e o treinamento de tecnologia vai ser muito focado no regulatório junto com eles. E aí eles mandaram um formezinho para que eles possam entender um pouco da experiência que vocês já têm com aspectos regulatórios, para que o treinamento seja. Aí eles vão avaliar se vocês, como conjunto, estão com um conhecimento muito inicial, mais avançado ou intermediário, para que eles possam trazer um treinamento mais efetivo possível, porque a gente sabe que quando a gente está falando de Anvisa tem muita coisa, então é para a gente dar uma nivelada também em todos vocês. Então é um formulário muito rápido. Eu vou pedir que vocês respondam até sexta-feira, eu vou mandar esses links para vocês depois. E o guia também já está lá no Drive, super legal que eles lançaram para quem tiver interesse já ir dando uma olhada. Até aqui, assim, tem alguma dúvida? Eu sei que tem detalhes que ainda todo mundo vai querer saber mais, mas em termos gerais, tem algum comentário, alguma dúvida que ficou em relação a como que vai ser conduzida essas próximas 5 semanas, ou tá tranquilo? Bom, então, estando tranquilo, Gabi, pode começar. A Gabi vai explicar um pouco mais a metodologia. E aí também nas mentorias a gente pode ir tratando caso a caso também o que for necessário. Obrigada, Isa. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão visualizando? Tá certinho, né? Sim. Eu só não sei como é que eu sumo com essa telazinha daqui. Deixa eu ver. Não. Você vê, mas a gente não vê, não. Ah, não. Então, se não, eu achei que estava compartilhando de forma integral. Se vocês não têm prejuízo, tá ótimo. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer estar com vocês. Obrigada aí pelas inscrições, pelo interesse em participar desses treinamentos. Como a Isa colocou, né? Um diagnóstico no sentido de entender, depois da participação dos grupos, das pesquisas, das tecnologias nas rodadas do Inova. Muitos aí já mencionaram sobre os avanços, então a gente sabe que vocês já caminharam naturalmente o desenvolvimento da pesquisa e entendendo que a maturidade no desenvolvimento da pesquisa e a participação no Inova também trouxe aprendizados para vocês em termos dessa visualização ali de potencial do mercado, né, essas ferramentas que vocês já viram durante o Inova Labs. Não sei se todos conhecem o TRM, né, o Technology Road Mapping, que a gente vai usar como base. Eu, particularmente, né, quando a gente estava propondo a metodologia, eu gosto bastante dessa ferramenta, porque eu acho que ela dá essa visualização de várias partes do que vocês já vêm trabalhando por meio, né, do caminho da pesquisa natural de vocês, mas tentando concatenar bastante ali com o propósito do Inova Labs de conseguir visualizar os passos necessários para que a tecnologia chegue no mercado. Então, nossa base metodológica vai ser o Technology Road Mapping, e aí eu vou trazendo esses elementos, né, vou mostrar também um pouquinho como é que vai ser a dinâmica dos workshops para vocês, e a gente aprofunda hoje no primeiro eixo, que é o mercado. A ideia é a gente, né, eu vou fazer essas apresentações, vou trazer também algumas outras ferramentas, além do TRM mesmo, né, de apresentação do TRM, como a Isa bem colocou. A gente tem alguns espaços ali, alguns respiros, para não ficar falando sozinha aqui também, alguns respiros de discussão. Vou pedir para a Isa e para a Mel, se alguém tiver como levantar, enfim, pode me interromper aqui também se tiver alguma dúvida, a ideia é ser bem livre. Mas a gente tem alguns respiros para discussão. No primeiro momento pós-primeiro momento de discussão, a gente faz uma parada. Acredito que 10 minutos sejam suficientes. A gente dá uma levantada, toma um café, uma água, vai ao banheiro. Para vocês também entenderem um pouco da dinâmica e saberem como é que a gente vai conduzir por aqui. Bom, para quem não conhece, para quem conhece, o Technology Road Mapping, ele é um método e uma ferramenta, um template visual. Então, o processo do método é o Technology Road Mapping e a ferramenta é o Roadmap, para a compreensão dos passos que uma empresa precisa percorrer para alcançar os resultados dentro de uma estratégia. Então, o próprio nome já indica, né? Ele é um roadmap, ele é um caminho para a gente entender o que a gente precisa fazer.
Uma lógica importante que ele tem, né, essa visualização temporal de curto, médio e longo prazo. A gente aqui, para esse escopo, estabeleceu curto, médio e longo como 1, 3 e 5 anos, mas esses prazos, obviamente, são variáveis, mas é importante destacar que ele tem uma lógica temporal e ele tem diferentes dimensões, as mais usuais, né, que é onde a gente vai se basear originalmente, são mercado, produto e tecnologia. A gente vai ter uma dimensão, geralmente a tecnologia pode ser associada à parte de recursos, a gente achou melhor, por ser uma parte muito densa, né, essa parte do TRL, por a gente estar com a Sale for Health, que vai agregar bastante nessa parte ali de visualização dos passos do TRL, a gente achou melhor separar esses conteúdos e trazer o de recursos em separado. E o legal, né, como eu comentei, é que o roadmap, ele dá essa visualização de causalidade e conexão que deve ser feita para a gente alcançar um determinado objetivo. Essas dimensões, como eu comentei, são vários tipos de roadmaps, eles dependem muito do interesse da organização, do grupo de pesquisa, da empresa. Então, ele pode ser um roadmap que a gente está tratando aqui um pouco mais de nível estratégico, mas pode ser em nível de programa, até mesmo em nível de projeto. Vai ter um exemplo específico em nível de projeto, em nível tecnológico, mais hard science mesmo, para alcançar esses resultados almejados. Então, existem vários tipos de roadmap, e aí vai depender do uso, mas a lógica são essas: as dimensões num eixo e a parte temporal no outro, para a gente entender as conexões que devem ser feitas para a gente caminhar. E aí a gente acaba respondendo, né, visualmente falando, fica mais claro, mas são questões norteadoras que a gente quer responder, que é onde é que a gente está hoje, para onde a gente quer ir e como a gente pode chegar lá. Porque não necessariamente onde a gente está hoje é onde a gente quer estar. Pode ser um mercado diferente, pode ser um outro mercado, um outro segmento de mercado, pode ser um reposicionamento mais substancial da empresa. Então, a gente, entendendo esses direcionadores, que são tanto de movimentos externos de mercado, para onde esse mercado está caminhando, mas também por direcionamentos internos da organização, né? Onde a empresa quer estar naquele futuro, né? Naquele tempo aí do longo prazo. E aí a gente vai ver exatamente essa visualização dos caminhos que a gente precisa para poder chegar lá. Eu comentei, né? Então, assim, além do mapa, eu acho que é interessante dizer que essa visualização também te dá uma orientação muito importante em termos de decisão de direcionamento de projetos. Porque colocando temporalmente e desdobrando em diferentes dimensões, a gente consegue entender as complexidades, o tempo que vai demorar, o que ainda nos falta para conseguir alcançar, para conseguir fazer esse desenvolvimento. E aí, nesse sentido, né, a Isa comentou da matriz SWOT, são análises complementares. O Technology Roadmap, ele não funciona sozinho, ele é simplesmente um lugar para a gente congregar várias outras ferramentas que a gente vai tratar aqui ao longo desses encontros, para a gente avaliar. Então, beleza, eu quero chegar naquele lugar, tanto por um movimento de mercado, quanto por um próprio desejo de posicionamento diferenciado da empresa. Mas quando eu desço para avaliar que produtos eu preciso, que tecnologias eu preciso, que ativos eu preciso, a gente pode ver que existem, e aí, por exemplo, uma análise SWOT pode nos ajudar bastante, quais são as minhas fraquezas hoje em dia que eu preciso trabalhar para fortalecer algum ativo ou incorporar algum ativo para a geração desse produto que vai atender esse novo mercado. Eu comentei, né? Então, são vários tipos de templates possíveis. A gente vai adotar um template com 4 dimensões. E a lógica de montagem desse TRM, ele vai ser baseado num artigo, né? Num processo que foi preconizado pelo FAO em 2004, que é o T-Plan, que eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês. A gente vai ter esses encontros, então eu vou só falar de forma geral o que cada encontro vai abordar, para a gente ir compondo, e aí também já alinhando também, tentando tranquilizar as pessoas que falaram sobre a intensidade, né, do Inova. A gente está aqui com o intuito muito mais de dar a lapidação de arestas necessárias para essa visualização ali mais clara dos próximos passos e poder acelerar o desenvolvimento de vocês. Então, a gente não quer
que seja necessariamente alguma coisa muito pesada, mas são provocações ali, ferramentas importantes para a gente poder ajudar vocês a caminharem no desenvolvimento dessa tecnologia, no avanço da TRL e eventualmente até no ganho de mercado. Então, a gente começa hoje, né, com o workshop de mercado. A gente está falando, então, de avaliação de drivers de mercado, de priorização, da análise de SWOT, da avaliação desses gaps. E aqui é muito um setting up. Então, a gente está setando vocês, alinhando todo mundo, e por isso também, muitas das ferramentas a gente vai apenas revisar. Eu acho que é importante a gente deixar claro também que, apesar de ser uma ferramenta viva, no sentido de que as coisas, como eu comentei, né, elas têm conexões necessárias, né, para a gente poder fazer essa caminhada, a gente gostaria de ir priorizando esse caminho para ter mais sentido no fluxo de vocês. O que não impede que, obviamente, quando você pense no mercado, você pense na tecnologia e no produto que você quer desenvolver. Mas a ideia é a gente conseguir ter uma lógica de market pool, que a gente fala, né? Acredito que vocês tenham familiaridade com essas nomenclaturas, mas alguma coisa puxada pelo mercado, né? Para ver exatamente, pensando nessa parte estratégica. Às vezes a tecnologia quer ir para o grupo de pesquisa de vocês, quer ir para um outro caminho, ganhar um outro segmento de mercado. Então, eu acho que é interessante a gente começar nessa lógica mesmo que o FAAL preconiza. Não quer dizer que vocês não possam, a gente não pode pensar junto ali nos 3 eixos, conversando entre si desde do tempo zero. No segundo workshop, a gente vai falar um pouco de atributos, de produto, dessa estratégia de priorização também. O produto e a tecnologia acabam sendo muito intrínsecos. Eu vou também pontuar um pouquinho sobre essa parte dentro de produto e linkado com o mercado, tem um pouco de barreira regulatória, o que eu ainda preciso desenvolver, que outros aspectos do meu produto eu preciso, para além da minha tecnologia em si, que eu estou trabalhando. O terceiro workshop, a gente vai focar muito, né, nessa parte do TRL, de fazer as avaliações ali de quais as evidências que eu tenho do avanço da minha tecnologia, qual é o próximo passo que eu preciso fazer, que caminhos eu preciso tomar. A gente tem um workshop aí que não está previsto, né, não está citado no T-Plan do FAAL, mas que a gente separou, como eu comentei, que é o workshop de recursos, que a Isa mostrou ali no Miro, a gente separou só para ter mais clareza, mas é porque existem recursos financeiros, recursos de infraestrutura, recursos de pessoal, que a gente precisa também ter mais clareza, inclusive para dimensionamento de custos, de quanto que eu preciso, né, para investir ainda para poder avançar naquela tecnologia que eu estou trabalhando no workshop anterior. E um workshop de fechamento, que é para a gente consolidar, ter essa visualização clara ali de como é que o roadmap foi construído, né, a gente avaliar realmente se o nível de clareza que foi dado para esses passos subsequentes, a partir do que vocês já vivenciaram da participação de cada projeto nos respectivos Inovas de vocês. Então, hoje é muito de setup, mostrar um pouco ali da ferramenta mesmo. Eu trouxe também alguns exemplos, e aí a gente parte efetivamente para o mercado. Isa e Mel, se quiserem me interromper, né, novamente, por favor, fiquem à vontade. Aqui eu acabei me antecipando um pouquinho, né, nesses desdobramentos, mas enfim, a gente no primeiro workshop vai fazer essas avaliações todas de tendência. O mercado, ele não é só o mercado estático, então já tem alguém endereçando essas soluções para o problema que vocês também querem endereçar. Então, existem concorrentes, qual que é o tamanho desse mercado? A Isa comentou também da ferramenta do Tansanson. A parte de produto também, então, priorização é muito importante. Se eu vou desenvolver novos produtos para os mercados que eu estou visualizando, a parte de tecnologia muito focada no TRL, muito também em desafios tecnológicos. Eu comentei ali sobre a questão dos gaps. Então, assim, o que eu ainda não tenho resposta para e que eu preciso responder para que eu consiga caminhar para desenvolver um produto, para atender esse mercado, e a parte de workshops. Aqui é um exemplo genérico mesmo de como é que a gente vai ter essa visualização. Então, eu falei da causalidade. A gente vai ver essa conexão acontecendo entre as diferentes variáveis, sempre puxada pelo mercado. Então, vocês veem que as setas são todas ascendentes. Então, eu faço as avaliações de algum segmento de mercado. Então, do M1 para o M3, por exemplo, eu posso ter, às vezes, uma
oferta de um produto, ou eu posso ter um aumento do meu share de mercado, então eu estou dentro de um mesmo segmento, mas eu posso estar oferecendo um produto diferente, então vocês veem ali de P1, né, na camada anterior, de P1 vai para P3, então eu estou no mesmo segmento de mercado, mas oferecendo um novo produto, eu estou ganhando share de mercado. Os produtos, eles podem evoluir, então de P1 para atender M1, eu gero um P3 para atender M3, um P5 para atender o M4, mas eu posso ter também combinações de produtos que atendem algum mercado. Também a evolução da tecnologia, então de T1 eu vou para T3, para T4, para T6, cada um derivando, então eu consigo atender um determinado mercado no nível de tecnologia X, mas eu posso desenvolver um pouco mais aquela tecnologia. A gente está falando aqui no caso, por exemplo, de plataformas tecnológicas, então eu posso derivar a minha plataforma para gerar um outro, dentro de uma mesma base tecnológica, mas para aprimorar minha tecnologia, atender desenvolver um outro produto para atender um outro mercado. E aí a parte de R&D e programs que a gente está hoje em dia chamando de recursos, mas dentro dessa mesma lógica, né? Então, essa conexão e ter essa visualização clara, não só do que eu tenho hoje, como eu comentei, mas às vezes de um mercado que eu desejo atuar e que hoje eu não tenho, e eu quero ter essa visualização dos ativos que eu não possuo para alcançá-lo. Então, esse esquema é muito interessante para a gente. O primeiro caso que eu trouxe para demonstrar, né, a aplicabilidade do TRM é de um artigo que fala de uma aplicação para uma startup de automação hospitalar. Então, é uma empresa de base tecnológica, é até de Minas Gerais, e eles estavam desenvolvendo, na época do artigo, uma maca e cadeira automática. E aí, no caso desse TRM específico, né, eles trouxeram muito dos drivers de mercado, no sentido de que, como o produto estava em desenvolvimento, eles estavam querendo entender onde eles queriam chegar. Então, eles queriam ser líderes regionais, eles queriam fazer expansão, eles queriam fazer internacionalização. Então, aqui foi muito de como conquistar esse mercado e de uma estratégia mais ampla mesmo de entrada e crescimento. Então, eles colocaram aqui um pouco também de canais que precisam ser desenvolvidos, a parte de parcerias, nessa primeira dimensão. O mercado, nesse caso, né, que é uma cadeira automática, o mercado ele gerou drivers de atributos de produto que ele precisaria atender, né, que esse produto precisaria atender. Então, um driver, uma tendência de mercado necessariamente, que foi indicada aqui era, por exemplo, a automação, mas para ter automação, que é um driver de mercado, a empresa, no nível de produto, precisava melhorar a capacidade modular e a flexibilidade do produto. Então, isso desce no nível de o que eu estou visualizando no meu mercado e o que eu preciso desenvolver em nível de produto. Então, para internacionalização, para comando de voz, né, que era uma outra tendência que foi colocada bem lá na frente, como é que eu vou descendo essa estratégia para fazer esse desenvolvimento. E aí, na parte de tecnologia, que deriva do produto, o que eu preciso em termos de ativos? Então, aqui essa parte, por exemplo, de controles modulares, de controladores, da parte de engenharia elétrica, como é que ela vai se conectar para eu fazer o meu desenvolvimento do produto. A gente tem um segundo caso, que nesse caso aqui foi um artigo de revisão, na verdade, sobre sensores flexíveis, e aí montaram um TRM muito focado em tecnologia, propriamente dito, mas o interessante do artigo é que, ele é um artigo de revisão, é um artigo muito extenso, mas o interessante é que para a montagem dessa visualização temporal, e percebam que aqui, diferentemente do anterior, que tem prazos, esse roadmap ele não tem prazo, mas é exatamente para entender, na verdade, dar os caminhos. Eles não tinham as respostas ainda sobre o tempo necessário para isso, mas os caminhos e a evolução que a tecnologia precisaria ter para entrar no nível de sensores flexíveis até um tamanho muito pequeno, né, de sensores. No artigo, né, eles também trabalham, aqui é mais da tecnologia, mas é interessante que o artigo traz muito dessa parte regulatória. Então,
os sensores eles vão captar dados, então a gente está falando de privacidade de dados, tem sensores que são implantes, então a gente está falando de regulatório, de órgãos regulatórios de comercialização e registro de produto. Então, o artigo mesmo também mostra que existem drivers de mercado, existem situações e contingências que vão derivar ali os produtos, aí vocês conseguem ver na camada roxa, os tipos de produto, vamos colocar assim, de cada sensor. Então, tem a parte de vestíveis, mas também tem implantes, até no nível de tecido. E aí, como é que isso caminha? No artigo também, ele fala sobre concorrência, então a gente está falando em nível de mercado, porque os sensores, esse artigo fala sobre sensores flexíveis, mas existem sensores rígidos no mercado também, e eles já estão resolvendo o problema, eles já estão atendendo esse mercado, então eles não deixam de ser competidores, e aí essa avaliação também de diferenciação, de inovação, de custo, o artigo é bem interessante, mas para vocês entenderem, né, visualizarem ali sobre como é que essas dimensões elas também vão caminhar. Então, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar nas dimensões do meu sensor, na parte de performance elétrica, e eu não entendo muito dessa parte, mas eles falam muito da confiabilidade, da parte de condução, então como é flexível, eu preciso ter outros tipos de materiais, então preciso desenvolver também pesquisas sobre materiais. Então, para chegar num determinado horizonte de tempo em que eu consigo ter um sensor muito pequeno, eu obviamente vou ter que ir diminuindo progressivamente a escala desse sensor, e aí cada escala vai ter os seus desafios específicos de comercialização, de manufatura, regulatórios e assim por diante. Esse último exemplo de TRM, ele é um exemplo fictício, é um artigo que traz um exemplo de uma companhia hipotética que trabalha com Lab on a Chip, que são esses diagnósticos de chips de microprocessamento, né? Aí, dentro desse artigo, as autoras falam sobre quais são as tendências do mercado, que está nesse primeiro nível, que a gente vai trabalhar aí hoje, então, envelhecimento da população, essa tendência de miniaturização, os custos do sistema de saúde, a necessidade de a gente conseguir tecnologias que sejam mais custo-efetivas, então toda essa tendência de mercado traz uma oportunidade para os biochips, para os lab on a chips, e aí elas também demonstram como é que isso poderia ser desdobrado em termos de produto, no sentido de o que está mais pronto para o mercado, derivando da tecnologia, mas o que o mercado tem mais tamanho ou precisa mais também. E elas começam, por exemplo, falando do chip de HIV. Eu até fiz uma cola aqui, porque já existe uma pesquisa, né, na indicação do artigo. Elas demonstram onde estão o estágio dessas pesquisas sobre essa parte de diagnóstico em chip de HIV, para gripe, para câncer. Então, elas demonstram que, em termos de prontidão tecnológica, existiam já alguns projetos sobre contagem de linfócitos CD4 em microlitros de sangue, e aí isso também já estava sendo desenvolvido um algoritmo para transformar essa contagem em densidade, em porcentagem, para poder fazer o diagnóstico. Então, a maturidade da tecnologia e a demanda do mercado fizeram essa priorização de produtos para atender diferentes segmentos. E aí, a parte, né, esse artigo foi detalhado no sentido de colocar todos os atributos também da tecnologia, tudo que precisava ali estar composto para fazer aquele produto, e os estágios de desenvolvimento que precisavam acontecer para isso ser acoplado nos diferentes produtos. Então, a gente quer, né, idealmente, trazer essa visualização para vocês a partir dos diferentes workshops, e a gente espera chegar no final com um mapa com essa clareza, né, dos próximos passos, do desejo de vocês ali às vezes, de uma diferenciação da tecnologia, de um aumento do segmento de mercado, de uma diferenciação. Então, a gente gostaria, né, a gente espera que o trabalho consiga dar essa visualização que eu trouxe em termos de exemplos para vocês. Oi. Eu acho que é muito interessante a gente notar que o TRM, ele nunca, ele não necessariamente é uma linha direta, né? Ele perpassa por diversos caminhos
e que eu acho que é muito importante, e é uma grande virada de chave quando a gente está desenvolvendo negócios inovadores, é que sempre o foco é no mercado, né? É do mercado que a gente desce as camadas de produto e requisitos tecnológicos. É sempre baseado no que o mercado pede. Então, o que eu acho que é muito interessante é que não é um caminho único, não é um caminho direto, e Linear, sim linear. Essa é a palavra que eu estava procurando. Não é um caminho linear, e sim uma busca por diversas camadas que a gente só descobre quando a gente tem esse desenvolvimento direcionado ao mercado. Obrigada, Mel. Tratando de mercado, a gente tem diferentes tecnologias aqui, então a gente não vai conseguir ser exaustivo também, não, acho que nem é o objetivo aqui desses workshops, porque acho que as mentorias elas vão conseguir descer no nível de profundidade muito maior do que a gente vai trazer aqui para as discussões, naqueles momentos de respiro e de contribuição de vocês que eu comentei. Mas a gente começa, né, até fazendo gancho com o que a Mel falou, né, de ser puxado pelo mercado sempre. É importante nessa visualização de como é que o mercado é hoje e para onde o mercado e os concorrentes estão caminhando. Porque, às vezes, não necessariamente a gente tem uma visão muito clara do caminho que o mercado vai tomar, mas o concorrente ele pode estar sinalizando alguma força que ele vai imprimir, sendo um concorrente que já está há muito tempo no mercado, alguma força que esse concorrente pode imprimir para uma nova tendência de consumo, né? Então, como o mercado está hoje e para onde ele está, a gente obviamente tem dados secundários, que são a nossa principal fonte de informações. Então, eu trouxe reportagens no sentido de demonstrar que isso desce para o nível quase que popular, né? Para a gente entender que as tecnologias chegando no mercado, né? Apesar de alguns processos, a gente falando de ciências da vida, alguns processos de modelo de negócios vão ser até de licenciamento de tecnologia, enfim, mas que isso em algum momento vai chegar na ponta, e essa ponta ali né, o consumidor final. Então, alguns movimentos de mercado podem ser sinalizadores de oportunidades para a gente poder caminhar dentro da nossa empresa, né, do nosso grupo de pesquisa, para o desenvolvimento de algumas tecnologias. Então, tanto em nível de notícia, então, por exemplo, né, da queda da patente da semaglutida, da questão de um aumento muito grande dessa importação de cannabis para usos medicinais. Então, o mercado sinaliza ali uma tendência de consumo que é importante a gente sempre estar atento, com certeza, nos trabalhos que vocês fizeram no Inova Lab, vocês já fizeram isso exaustivamente, mas ali alguns com mais tempo, menos tempo, né? Foi mencionado que aconteceu em Inova Labs na pandemia, enfim. Isso gerou um movimento absoluto de mercado, né? Um fator externo muito, muito disruptivo ali de um processo que ninguém estava esperando, obviamente. Então, isso muda e conforma o mercado de uma maneira que a gente, visualizando até aquele ponto, obviamente não ia ver, mas que gerou ali uma difração, talvez, do caminho necessário que a tecnologia estaria seguindo para poder atender uma demanda clara, urgente e muito grande de mercado, né? Então, vocês aí com mais ou menos tempo, no sentido de mais tempo que desenvolveram, que participaram do Inova ou menos, mas com certeza já avaliaram esse mercado de cada tecnologia exaustivamente, e a ideia é a gente revisitar essas perguntas que foram feitas e entender onde vocês estão hoje. O mercado é o mesmo? Eu acho que eu tenho um segmento diferente. Eu não sei se necessariamente se é o caso aqui, mas eu cheguei a pivotar alguma tecnologia, né? Alguma foi descontinuada, enfim. E eu visualizei um mercado novo, né? Eu trabalho com uma plataforma e eu visualizei um mercado novo que naquele momento da minha participação no Inova, da minha rodada, eu não estava avaliando. Então, que mercado eu tenho hoje? Qual mercado eu tenho no futuro? O que diferencia um mercado do outro? É simplesmente um segmento? Simplesmente não, é simplesmente uma diferenciação de produto para atender o mesmo segmento, ou seja, uma estratégia de crescimento, ou é uma estratégia de diferenciação de segmento, eu quero atender um outro mercado, e o que a pessoa, né, o que o mercado está caminhando e o que o meu concorrente está fazendo nesse momento. Falando em concorrente, oi, Isa. Acho só legal fazer mais um comentário sobre essa questão de aprofundar no mercado, né?
a gente teve a Biominas, né? A gente fez um evento a gente fez um evento em Brasília há algumas semanas, e aí uma das pessoas que falou foi a Daniela Marreco, que é da área de precificação da Anvisa, né? E aí a gente estava discutindo muito também. Eu estava na Anvisa segunda-feira, a gente também teve essa discussão lá, que é a questão de precificação, principalmente para novas terapias, né? Terapias avançadas, terapia gênica. é, e às vezes a gente pensa que a etapa termina no desenvolvimento, né? Já é difícil passar de uma fase clínica, e a gente pensa que acaba ali, mas a gente entra numa fase de precificação, que a gente não precisa entrar, obviamente, nesse detalhe aqui, mas que a gente também está vendo muitas mudanças no mercado, né? Como que vai ser feito, como que a própria Anvisa vai determinar a precificação de medicamentos e principalmente de novas terapias avançadas, vai ser uma discussão que cada vez vai ficar mais próxima da gente nos próximos anos, né? Justamente porque essas terapias elas ainda não são comuns, elas são para uma parcela muito pequena da população, mas à medida que a gente vai tendo mais tecnologia sendo aprovada, mais terapias passando pela Anvisa, e passando também por outros órgãos regulatórios, como que isso vai entrar dentro do sistema de saúde é uma discussão interessante. Eu sei que tem alguns aqui de vocês que trabalham com parte de terapias avançadas, então essa é uma discussão que a gente tem que estar atento também. E uma coisa que eu não sabia, eu descobri essa semana também, conversando com o pessoal da Anvisa, é a quantidade de medicamentos que são aprovados pela Anvisa, mas que não são lançados. Justamente porque depois que ele passa pela precificação, a empresa desiste de lançar o produto no mercado, porque vê que o esforço ali não vai valer a pena, ou que vai esperar um tempo, né? Então, estava vendo ali que tem muitos projetos muitos medicamentos que depois de 2 anos de aprovação aí, que eles lançam de fato no mercado. Então, é, quando a gente está falando dentro das unidades produtivas da Fiocruz, né? Imagino, a gente tem uma lógica um pouco diferente, a gente está pensando num atendimento diretamente para o SUS, mas algumas tecnologias podem ser transferidas, né? E aí, quanto mais perto a gente está dessas etapas mais robustas de desenvolvimento, mais também vira uma discussão muito mais financeira do que uma discussão de fato tecnológica, né? E aí também é um desafio a gente pensar nesses dois mundos, né? E aí eu ouvi, por exemplo, um dos genéricos que está sendo é, aprovado pela Anvisa. A Anvisa queria colocar um preço X e a empresa já falou que se colocar naquele preço ela nem vai vender aqui no Brasil, vai vender só em outros mercados, porque não valeria a pena para ela, né? E eu acho que o preço era tipo R$ 1.000, assim, a empresa tinha a pretensão de vender a R$ 2.000. Então, a gente entra em umas discussões muito complicadas, né? Que lida também com ética, lida também com saúde pública. Então, existe esse tema, né, há muito tempo, mas eu acho que é super importante para quem está trabalhando com tecnologia inovadora entender, principalmente terapia avançada, como que isso vai ficar, tanto dentro do SUS quanto dentro de precificação de Anvisa, porque vai ser uma discussão super importante. E aí, com certeza, a Fiocruz vai ter um papel importante nisso também, né? Luísa, obrigada pela contribuição. Falando, né, sobre eu estou atuando no mercado, muito provavelmente é porque esse mercado tem demanda, só que alguém já, a não ser que seja uma tecnologia extremamente disruptiva, não tem ninguém atendendo esse mercado ainda hoje. Então, muito provavelmente, o mercado está sendo correspondido, né, está sendo endereçado o problema por meio de alguma outra solução concorrente. É importante, ou seja, né, é importante não só entender qual é o meu mercado, e de novo, tá, galera, assim, a gente sabe que vocês já avaliaram isso, mas eu acho que aqui é no sentido de tentar aprofundar, de novo, não por aqui necessariamente, por essa discussão, a gente vai abrir espaço para discussão, mas a gente conseguir fazer algumas avaliações um pouco mais criteriosas sobre essa foto de hoje de cada tecnologia que participou ali de cada rodada do Inova. Então, hoje, né, como é que a solução, quem que está resolvendo esse problema hoje, não necessariamente o que estava lá atrás, mas o quanto eu evoluí e o quanto o mercado evoluiu
em termos de solução e em termos de demanda. E o que essa solução hoje não resolve efetivamente? E não necessariamente, quando a gente tem que responder essa pergunta, não é um não resolve de uma coisa que eu não preciso. Então, hoje em dia, o mercado não resolve tempo, supondo que a solução atual hoje seja um tempo de 2 dias. Mas para o nível de resposta que eu preciso ter, 2 dias é um tempo adequado. Então, a minha tecnologia responde em 1. Mas se o mercado não precisa de uma resposta em 1, a gente não está necessariamente gerando um diferencial competitivo para a nossa tecnologia. Então, a gente tem que avaliar necessariamente tanto a demanda do mercado quanto a oferta do concorrente, o que ele não está resolvendo, o que o mercado precisa, e quais as lacunas de desenvolvimento, de conhecimento ainda existem para atender esse mercado. Provavelmente é porque existem, né, como está na próxima pergunta, alguns desafios que não foram transpostos. E esses desafios, muito provavelmente, são desafios tecnológicos, né? Remontando lá o exemplo dos sensores flexíveis, a gente ainda não consegue, em termos de tamanho de sensor, ter um material que consiga, numa escala muito pequena, né, nanométrica, ter a condutibilidade necessária para fazer a captação do sinal que eu preciso para ter o resultado. Então, existem muito provavelmente desafios tecnológicos que geram dificuldades de eu ter atributos de produto que a solução atual não está resolvendo. Então, que desafios são esses? E não que a gente precise ter as respostas, e não que elas vão ser desenvolvidas dentro do tempo do roadmap. Mas é preciso ter essa clareza, e aí remontando também o exemplo dos sensores flexíveis, que não tem tempo. Eu não sei ainda, eu não consigo prever em quanto tempo eu vou conseguir aquela escala com os meus atributos de produto. Mas eu preciso ter essa clareza e eu preciso me antecipar. Falando um pouco, né, voltando ali na SWOT, a SWOT ela ajuda muito a ser um complemento dessa avaliação que deriva ali de uma avaliação, às vezes, de dados muito secundários, que eu comentei, né, de alguns relatórios setoriais, de alguns movimentos até políticos, jurídicos, enfim. Então, a SWOT ela consegue te colocar um frame para você ir encaixando as peças de um cenário externo e de um cenário interno para avaliar como é que você responde àquela situação né, que pode se configurar como uma oportunidade e como uma ameaça dentro das forças e fraquezas que se tem hoje. Então, depois que eu visualizei o meu mercado, e depois que eu visualizei, né, os produtos que estão atendendo esse mercado hoje versus o que eu tenho de proposta de valor, eu preciso fazer esse cruzamento e aí sim a SWOT, né, a matriz SWOT entra com uma ferramenta interessante para a gente fazer essas discussões, essas avaliações. Outras questões importantes também, né? Então, a Isa comentou ali super oportunamente, que aqui a gente está falando também na apresentação, preço. Preço é um diferencial? Eu preciso conseguir ser mais competitivo no meu preço? Qual é o meu canal de distribuição? Eu consigo ser mais eficaz na minha estratégia de diferenciação? O fato de eu ter um preço ou um canal de distribuição mais eficiente permite com que eu tenha uma estratégia de entrada, e aí já linkando com o Tan Samson, que eu consiga efetivamente conquistar a parcela de mercado que eu coloquei, que é o mercado atingível para mim. Essas informações geram uma inteligência de mercado muito, muito importante para a gente poder ir desenvolvendo. E, de novo, às vezes a tecnologia que cada projeto está trabalhando está atendendo um mercado imediato, né? Voltando lá na questão de não ser linear que a Mel comentou. Então, eu tenho um mercado que eu estou vendo com muita clareza, mas tem uma tendência de mercado aqui que eu tenho, não necessariamente a tecnologia agora, o meu grupo de pesquisa não tem essa tecnologia agora, mas descendo para um nível de recursos, eu tenho sim as capacidades intelectuais, a infraestrutura necessária para ir desenvolvendo um produto para atender um outro mercado que não necessariamente eu quero ou vou atender agora. Então, esse posicionamento ele é muito importante nesse sentido também. E aí, falando já, né, de tamanho de mercado, a Isa falou sobre SUS, então é um mercado mais óbvio e imediato das tecnologias desenvolvidas pela Fiocruz, mas o mercado ele tem outros tipos de segmentação, porque SUS é um tipo de segmento, obviamente, né? A gente está tratando da política pública do Brasil, mas eu estou falando também de estratégia de entrada. Então,
eu estou falando de perfis demográficos, a minha solução não é para o Brasil todo, a minha solução é para algumas regiões do Brasil, a minha solução é para alguns perfis demográficos de pessoas, para alguns tipos né, de doenças. Existe uma questão comportamental muito forte, então isso vai influenciar, por exemplo, na minha forma de apresentação do meu produto. Eu tenho uma possibilidade de fazer o desenvolvimento de assim como a gente tem as vacinas hoje em dia, né, as vacinas orais, digamos assim, a gente pode desenvolver produtos que existem comportamentos associados que dificultem a entrada do meu produto no mercado. Então, às vezes eu estou desenvolvendo uma determinada forma de apresentação do meu produto, que não é a forma mais desejável para aquela tendência de mercado. Então, eu também tenho que ter um olhar importante para isso. Outros elementos, né, outras contingências importantes, a gente sabe que fogem ao nosso controle, mas a gente precisa avaliar, né, colocar ali dentro do encaixe da análise SWOT, são fatores econômicos, são fatores políticos, vocês estando vinculados à Fiocruz sabem muito bem dessa contingência que se estabelece de forma diferente dentro de uma posição, de uma caminhada política diferente, questões jurídicas, questões tecnológicas, que facilitam ou dificultam essa segmentação e se pode gerar barreiras ou condições facilitadoras. Então, um determinado movimento jurídico, um determinado movimento de uma agência reguladora pode facilitar ou dificultar. Eu estou conseguindo visualizar para onde a Anvisa caminha no sentido de uma política e como é que a minha tecnologia pode ser ou dificultada ou beneficiada para poder percorrer esse caminho? E o que eu posso fazer se dificulta ou se facilita, né? A SWOT, a Isa comentou sobre análise cruzada, ela é muito rica no sentido de a gente conseguir combinar oportunidades, forças, fraquezas e ameaças para poder responder a uma determinada situação que está posta. Falando um pouquinho e linkando também com o que a Isa comentou, sobre esse potencial de implementação e impacto no SUS, por mais que fuja do controle de cada grupo de pesquisa que está aqui presente, né, a respeito do movimento do SUS em si, que isso vai também, essas outras questões políticas, jurídicas que eu comentei, eu acho que, né, existe um manual do Ministério da Saúde de avaliação de tecnologia em saúde, que é para avaliar a incorporação de novas tecnologias no sistema único, e não necessariamente que vocês, enquanto pesquisadores e empreendedores, vão conseguir dar respostas, mas saber como este mercado, como este movimento, né, como que a parte estratégica do SUS opera, em termos de como eu incorporo novas tecnologias em saúde, eu consigo ter mais insumos, ter mais ferramentas e resultados para conseguir demonstrar, porque em nível né, existe um gráfico de incorporação de tecnologias no mercado, vocês vão conhecer melhor que eu, mas sobre essa curva de primeiro eu faço a inovação, depois eu faço a difusão, a incorporação, e eu deixo, né, eu descontinuo, às vezes, o uso de alguma tecnologia. E nessa curva de inovação, ali, de difusão da tecnologia, a participação da academia é muito forte. E aí, enquanto eu trago elementos não só técnicos, mas econômicos, como a Isa comentou, então segurança, benefício, custo, indicação de uso, eu consigo dar mais elementos para conseguir defender, isso se torna já linkando com a SWOT, isso se torna uma força da minha tecnologia para eu conseguir defender a incorporação eventualmente, de uma nova tecnologia no sistema. Então, hoje, cada equipe já fez essa avaliação do potencial de implementação, em que nível que isso está, né, dentro de cada tecnologia, de cada grupo. Como que eu faço, o que eu preciso defender, o que eu preciso demonstrar com mais clareza para validar e gerar ali um lastro importante de defesa da minha tecnologia para ser implementada no sistema único, né? Isso são provocações importantes a serem feitas. Aí uma velha conhecida, muito provavelmente todos vocês, a gente quer revisitar um pouquinho só para entender e trazer para a discussão também depois como é que vocês evoluíram em termos dessa visualização. É uma máxima, né, que papel aceita tudo, então provavelmente na época, a Isa até comentou, né, na época do Inova de vocês, o TAM, o SAM e o SOM eram muito mais, talvez, em nível didático e de conhecer a ferramenta do que necessariamente
o conhecimento que vocês têm hoje. Só revisitando alguns conceitos, né? O TAM é o mercado total endereçável, então, se eu pudesse conquistar o mundo, se eu não tivesse restrição nenhuma, barreira regulatória, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, qual é o mercado total possível que eu poderia alcançar com essa solução, né? O céu é o limite nesse sentido, então, é tanto o tamanho quanto a receita média por cliente, então a gente tem que falar um pouquinho ali de pensar nisso no mercado já, nesse preço. O SAM é a parte disponível, então eu já estou considerando ali barreiras regulatórias, segmentos específicos, não é todo mundo que eu vou conseguir alcançar nesse momento. Eu não tenho nem a condição necessária de produção, de escalonamento, de tempo de tecnologia para poder alcançar aquele mercado todo. Então, o que eu consigo alcançar agora, naquele horizonte de prazo, né? A gente pode falar em algumas tecnologias foram colocadas em TRL5, salvo engano, mas então isso é importante saber também, né? Esse mercado, ele tem uma taxa de crescimento, então eu não vou conseguir alcançar ele necessariamente agora, mas daqui no T5 eu vou conseguir alcançar o meu som, né, que é a terceira diferenciação, né, descendo um degrau um pouquinho ali do mercado disponível. Então, efetivamente, qual que é o meu mercado acessível? O que eu, de forma muito realista, pensando na minha estratégia de entrada, conquista de mercado, custo de transição do meu cliente, o que eu efetivamente consigo alcançar nesse primeiro movimento de mercado acessível do mercado. E aí né, acho que as planilhas que a gente vai disponibilizar já estão até com esses cálculos prontos, mas aqui é no sentido da gente ver neste momento, depois aí do que vocês percorreram, de como é que esse mercado também se comportou, como que está essa estratégia de conquista de mercado de cada um de vocês. Então, a gente quer efetivamente revisitar a ferramenta e até entender de vocês, que eu vou abrir agora, né, para discussão um pouquinho, entender de vocês como é que vocês evoluíram desde então. Então, eu queria mais agora escutar, vou aproveitar até para tomar mais água, porque a boca está seca. Então, eu coloquei algumas perguntas norteadoras, né? O Isa também podem fazer as colocações necessárias, vocês também podem trazer contribuições, dúvidas que tiveram até o momento, mas as duas questões norteadoras que a gente quer trazer para a discussão, para escutar um pouquinho de vocês, dentro da temática de mercado, desde a participação que cada um aqui teve na sua edição do Inova, como que a visão de mercado evoluiu, se existiu uma maior maturidade, uma clareza de mercado, se existe hoje uma clareza pensando no som, talvez, essa possibilidade de entrada e expansão, diversificação. Eu tinha um mercado quando eu participei do Inova 02, hoje eu tenho uma visualização de mercado que eu acho que eu posso expandir, que eu posso diversificar. Eu comecei a trabalhar no meu grupo com uma outra tecnologia que pode atender esse mercado, ou diferenciar a minha tecnologia a ponto de poder ter uma expansão de mercado. Então, eu queria, né, essa primeira pergunta, e sobre o Tansanson, né, hoje em dia, como é que vocês veem, até para nos nortear em termos de mentoria, para a gente ser o mais assertivo possível, pensando que a gente tem, né, encontros bem pontuais para tratar as nossas conversas, mas no caso de vocês, né, lá atrás e hoje em dia, os desafios de construir esse Tansanson de uma forma realista, de uma forma factível, se vocês já pensaram, né, em utilizar essas ferramentas para definição de estratégias de entrada, de estratégias de crescimento, e como é que essa dificuldade, facilidade, maturidade de vocês está hoje. E aí eu abro para a gente conversar aqui um pouquinho. E também estou à disposição se tiver qualquer dúvida. Eu acho que tem mão levantada, né? Vai lá, Gabriel. Pessoal, boa tarde. Então, vou colocar aqui. Eu tenho, na realidade, várias dúvidas e questões aqui que eu queria colocar. Não necessariamente ainda voltado para essas perguntas que foram colocadas aqui como provocadoras, mas, primeiramente, é uma questão mesmo de técnica, né, que vocês estão tentando passar para a gente. Eu estou acostumado a trabalhar com gráficos Gantt, né? Eu queria entender assim, tipo, como é que o gráfico Gantt e o Technology Roadmap se conectam, o que um é diferente do outro nesse ponto. O primeiro ponto que eu queria entender, porque assim, no meu caso, para me organizar em termos de desenvolvimento de tecnologia, o gráfico Gantt me atende.
Mas é claro que, assim, tipo, vocês colocam aqui no Technology Roadmap vários outros níveis de, de, de vamos dizer assim, de drivers, né, como você coloca no mercado, né, os skills, né, os recursos, tudo mais. Então, assim, que isso não está contemplado dentro do gráfico Gantt, né? A gente coloca mais as etapas de desenvolvimento e como elas se interconectam, né? Como é que elas se relacionam. Você tem assim como me colocar assim, tipo, só para eu ficar ter uma clareza maior do que se trata assim esse novo recurso? Show, Gabriel. O Gantt, ele funciona, como você bem colocou, muito em nível de projeto, né? Então, em etapa de projeto. E aí eu vejo com mais clareza o Gantt te atendendo num nível de desenvolvimento tecnológico. E eu acho que, né, se você utilizando o seu desenvolvimento tecnológico, ele é muito baseado nisso. Então, eu preciso fazer essa análise, eu preciso ter esse resultado para essa análise corroborar e alimentar uma outra etapa. Enquanto eu não conseguir fazer essa, eu não faço a outra, ou essas etapas correm em paralelo. Essa explosão de Gantt, então eu vejo que ela consegue ser bem aproveitada quando a gente estiver falando, talvez, do TRL, sabe? Então, assim, você tá tendo muita clareza de todas as etapas que você precisa de desenvolvimento. As etapas superiores, e aí tentando fazer o link, as etapas superiores são, como você colocou, drivers. Então, assim, eu vou primeiro analisar esse mercado, eu vou entender onde que eu quero entrar, eu vou entender que mercado eu posso atender hoje, e se eu quero atender outro mercado no futuro, ou se eu quero apenas trabalhar uma expansão de mercado, né? Alguns outros segmentos de mercado com o meu produto e com a minha tecnologia. Os produtos que eu vou atender esses mercados, e aí sim, quando a gente entra no nível da tecnologia, e aí eu acho que acaba que o Gantt também vai ter muito de potencial de utilização também na parte de recursos, porque você vai linkar ali o que você precisa para cada etapa, né, em termos de humanos, infraestrutura, infraestrutura e recursos financeiros, né, quanto que cada etapa vai custar. Então, eu acho que isso vai te ajudar, muito provavelmente, muito no workshop 3, mas para esse momento agora, eu não vejo necessariamente o Gantt tendo tanta aplicação, a não ser que você queira projetizar a sua pesquisa de mercado, por exemplo, né? Então, eu vou fazer essa busca nesses relatórios, eu vou fazer essa base de dados secundárias, eu vou fazer essa avaliação, e aí você projetiza a sua busca para fazer essas análises de avaliação de mercado que a gente vai trabalhar nesse primeiro workshop. Mas eu vejo o primeiro, né, esse primeiro que a gente está conversando, muito mais de uma questão estratégica do que necessariamente de nível de projeto, que é uma questão mais factível. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim, perfeito. Outra questão que eu fiquei também aqui na cabeça é que assim parece que está tendo alguma revisão na parte regulatória, né, dessas RDCs, né, tipo D5, 10, refere a questão de medicamentos, né, de biológicos, biosimilares, tudo mais. E aí eu queria saber se esse guia que vocês estão disponibilizando para a gente aqui de informativos, né, aqui no cenário regulatório, se isso já está contemplado de alguma maneira essas revisões que estão para ser implementadas ou não, se ainda se refere ao panorama anterior. Acho que a Isa vai saber falar melhor. Isa, você tem essa resposta? Acho que a Isa tem uma saída rapidinho. Ela deu uma saída? Mas aí, Gabriel, eu posso dar uma olhada, enfim, eu também já não sei se está disponível o Drive para vocês, também fica à vontade para dar uma olhada. Eu não tenho essa resposta, por também ter sido um lançamento bem recente, mas a gente pode, assim que conseguir essa resposta, também te dar, se a Isa não conseguir voltar aí num tempo mais exíguo. Mais alguma dúvida? Beleza, vou deixar o pessoal falar, porque tem vários. Obrigado. Obrigada. Pessoal, alguma contribuição sobre essa, né, enfim, evolução da sua visão de mercado, essa clareza que vocês têm, enfim, o quanto que vocês têm uma visão um pouco mais realista hoje em dia do tamanho de mercado que vocês conseguem alcançar, do tempo, ou das dificuldades ainda não é claro para mim por causa de A, B, C, enfim, estamos aqui para ouvir, anotar e conseguir também atendê-los da melhor forma nesse aprofundamento da dimensão de mercado. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Então, falando um pouco do mercado, né, o nosso é um biosensor para o diagnóstico de câncer de mama, e na época do Inova Labs a gente tentava saber todas as mulheres que
que precisavam fazer a mamografia, né? Então, Uhum. um número absurdamente alto, né, quando a gente olha. E aí a gente foi evoluindo nesse período e entendeu que existe um objetivo do Cismama, que é atender 60% dessas mulheres, né, que deveriam fazer a mamografia. E a gente aprendeu uma coisa assim que é muito triste, que na verdade a adesão à mamografia, dependendo da região, é muito baixa. Chega a 7%, e em locais que têm um bom acesso, 21% dessas mulheres estão fazendo a mamografia preventiva. Isso implica bastante no nosso som ali, né? E também no, no nosso SAM, né? Então, a gente tem um potencial de mercado, né, com a tecnologia, dando acesso de absorver, chega a ser, para as nossas contas, tipo 5 vezes, né, o SAM atual, com uma tecnologia que pudesse trazer essas pessoas para fazer a prevenção, né, que seria o nosso objetivo com a nossa tecnologia. E isso foi uma evolução de ir apanhando em banca e apresentando e sendo questionado. Então, isso é uma coisa bem interessante e é bastante surreal, né? Você pensar que quando tem a campanha, por exemplo, esse mês, né, do Outubro Rosa, que chega só a 50% das mamografias das mulheres que precisariam fazer nesse mês vão participar. Então, a gente vê que tem uma questão social importante que a gente gostaria de atender com a tecnologia e é um aprendizado, assim, sobre o mercado, né? Porque a questão do custo, né? Por exemplo, a gente já sabe que tem pessoas que pagariam qualquer preço para saber se tem câncer ou não, como tem pessoas que não gostariam, né? A gente teve a oportunidade de fazer algumas viagens e a gente não tem essa realidade aqui no Brasil, da religião, né, dos muçulmanos, onde você não pode tocar no corpo da mulher, né, porque é um pecado, né, aquela parte que se usa aquela roupa longa para evitar isso. E essas mulheres, né, eram colegas ali de algumas acelerações, relataram que elas não faziam o exame exatamente porque ela teria que expor a mama dela para alguém que ela não conhece, então, mas um exame de sangue, sim, seria interessante. Então, são detalhes que a gente pensa só na realidade brasileira, mas em outros mercados também existem outros desafios que são os culturais, né? Que a gente aqui talvez tenha um pouco diminuído ainda, mas também existe, né? A gente vê aí pela própria questão da vacina do Covid, que a gente ouviu um monte de coisas culturalmente desafiadoras, né? Que a gente teve que trabalhar bastante com as próprias famílias. Então, essa que eu queria contribuir na discussão aí. Muito legal, Léo. Acho que você traz um exemplo, voltando lá, né, na questão de segmentação de mercado e na estratégia, já fazendo link com o roadmap, né, na estratégia de uma eventual expansão para chegar no seu TAM, eventualmente, né, no cenário ideal, mas ou até mesmo no SAM, que é sobre a questão, primeiro, né, dessa questão comportamental. Então, existe uma segmentação é, não só de ser um público feminino, mas de existir uma questão cultural, de existir um comportamento associado também, né, à questão de preocupação com a saúde, talvez muito vinculado a uma questão social. Então, isso influencia, obviamente, né? Então, no meu mercado, quando eu comecei, que você comentou, né, então a gente colocou tudo, mas não é todo mundo que vai, não é todo mundo que marca, não é todo mundo que marca que vai, não é todo mundo que vai fazer o tratamento, e isso vai começando a diminuir, assim, drasticamente. E aí, numa lógica de pensar numa expansão, já pensando, por exemplo, um eventual TRM seu, beleza, então eu quero expandir para outros países que têm diferenças culturais. Então, neste caso, eu não consigo fazer, eu vou precisar, no meu caso, fazer uma adaptação da minha tecnologia para poder atender outros mercados. Então, se eu quero ir para onde, né, que é onde eu quero chegar, então, o que eu preciso para fazer lá? Como é que, se é uma questão comportamental, cultural, social, se eu estou indo para outro país, outra região, isso vai ser socialmente, comportamentalmente diferente também. E eu acho que isso ajuda a dar essa visualização mais clara. Muito legal aí pela sua contribuição. Parabéns pelo Né? aprendizado. Muito bacana sua E, experiência. e até adicionar uma coisa agora que eu lembrei, por exemplo, o tempo até o resultado, né? Parece que é uma coisa boba, mas tem locais onde a pessoa demora um ano para pegar o resultado da sua mamografia. Então, são coisas assim que, por exemplo, Curitiba você consegue marcar imediatamente, no máximo 15 dias, em 30 dias você tem esse resultado, mas tem cidades menores, né, que nem tem essa oportunidade, e isso impacta claramente no outcome do paciente, né? Então, esse tempo do resultado, a gente fez um levantamento até para entender isso, tem gente que demora quase um ano e meio para receber um dado de mamografia, sendo que é para
para você saber se você tem um câncer ou não, precisa de um tratamento. Então, imagina o impacto que tem nesse tratamento. Já é Então, outra situação naquele momento, um ano e meio depois. e tá ligado também essa coisa do mercado, de oferecer uma característica de um teste que já saia esse resultado rapidamente e acelerar essa cadeia diagnóstica para a pessoa. Então, tudo isso a gente foi aprendendo ao longo dessa jornada até agora. Então, são coisas simples, parecem bobas, mas que têm um impacto surreal, assim, se você pensar na saúde das pessoas, né? Muito bacana. Obrigada pela contribuição. Mais alguém quer falar? Trazer aí para compartilhar a evolução, como é que o que apanhou das bancas também, para poder mudar ali um pouco da visualização de mercado, do tamanho de mercado, estratégia de entrada. Isso é importante para a gente também entender, tá, gente? Para a gente saber, enfim, dificuldades que vocês têm hoje, para a gente também poder orientar melhor vocês ali nas entregas. Então, fiquem à vontade. Se ainda tem dificuldade, se... Acho que tem gente que falou que entrou depois, né? Eu acho que não sei se isso pode ser um dificultador, porque muito provavelmente a maioria das pessoas, talvez da equipe tenha ficado, ou o pesquisador principal tenha ficado e esse conhecimento permaneça ali no grupo, mas também não sei se tem alguém aqui que não tem familiaridade, que isso seria um conteúdo novo também, seria legal a gente ouvir. Gabriela, no meu caso, é, o nosso produto é um kit diagnóstico para dengue, né? Para sorotipos de dengue, assim. E aí o kit é capaz também de identificar variantes, né? Subtipos do dengue. Então, assim, nossa análise inicial de mercado não variou tanto, assim, assim, a não ser que a gente esteja comendo alguma mosca, mas assim, a princípio não, porque a população vulnerável, né? A população assim que está exposta ao dengue, né? As arboviroses em geral, se mantém praticamente a mesma, assim. É claro que tem as questões que talvez não, a gente deve levar em consideração as questões de variação climática, né? Países que tem, né, que de repente tem, assim, acaba que a questão de One Health não pode ser esquecida aqui. Então, assim, infestação de mosquitos, né, a gente talvez possa ter alguma variação, mas eu não acredito, assim, meu feeling é que não seria tanto, entendeu? Assim, do que a gente já tinha visto anteriormente. Entendi. No caso de vocês, como é que foi a descida para o som, assim? Como é que vocês pensaram nessa estratégia desse primeiro mercado atingível de vocês, Patrícia? Foi muito objetivo, assim, Regional? foi bem regional, assim, a gente pensou, então, países atingidos por arboviroses, e aí a gente viu que são 193 países do mundo, né? A gente excluiu alguns a gente tem menos casos, ou nunca tem caso, e aí depois a gente caiu para países da América Latina, e aí Brasil, que na verdade nossa patente, inclusive, é nacional, só por enquanto. Uhum. Então, assim, me Mas pareceu o muito kit é só para dengue? É só perdi. O kit é para dengue ou para todas as arboviroses? para dengue, para Para dengue. A dengue. gente tem outros projetos para as outras arboviroses, que vão ser outras patentes e outros produtos. É, mas a princípio é para dengue, só diferenciar os 4 serotipos do dengue e suas variantes. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, me parece bem straightforward, assim, não sei se tem para onde fugir. Gabriel levantou a mão, com certeza ele vai falar alguma coisa bacana. Fala, Gabriel. Sem pressão, né, pessoal? Que isso. Não, a questão é a seguinte, no meu caso ainda está sendo uma coisa muito mais complexa, assim, essa definição de mercado, porque eu vejo que o que, assim, o que eu tenho acompanhado, né, de mercado, no meu caso é medicamento para câncer, e isso, na verdade, vem em ondas, né, em ondas de tecnologia, né? Então, assim, eu desde que comecei a trabalhar nessa área, vi que, assim, tipo, existe, por exemplo, a onda dos inibidores de PKI, depois veio a onda dos antimonoclonais, né, a onda agora da imunoterapia. Claro que todas essas tecnologias elas permanecem de alguma maneira no mercado, mas elas tendem um pouco a canibalizar um pouco, né? Então as tendências vão mudando e eu vou te dizendo assim, tipo, que a minha leitura é que não necessariamente
é para melhor. Assim. Isso existe, com certeza, uma grande força da indústria mesmo, que vai guiando um pouco esse mercado. Isso é muito colocado através de como os testes clínicos são feitos, então, quanto tem de força a indústria para poder fazer os testes de uma maneira que atenda, né, aquele mercado que ela tem em mente, né, e o sucesso, obviamente, desses testes clínicos. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a gente sempre, assim, agora eu colocando assim, um pouco o Brasil, né, assim, como é que ele se posiciona um pouco nessas tecnologias, a gente sempre está um pouquinho tentando correr atrás, né? A gente está sempre vendo o que o pessoal está lançando e tentando fazer alguma coisa semelhante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo que se a gente ia, talvez, tirar um pouco esse estigma, né, de terceiro mundo, né, e tentar definir também nossas demandas, né? Uma coisa que até a China, né, mudou completamente a forma de observar e de lançar os próprios produtos, né? Ela tem a própria agenda, né, de colocação de produtos, no caso, medicamentos para câncer, porque tem população gigantesca, então só a população dela naturalmente já induz, né, um mercado mais Uma eficiente, demanda, sim. uma demanda, exatamente. Mas eu vejo que assim a gente talvez tenha que pensar um pouco nisso. Qual é a nossa intenção? Se a nossa intenção é sempre ir atrás das novas tendências que estão sendo colocadas pela indústria, pelo mercado, que eu acredito que é muito difícil a gente seguir, porque é aquele negócio de a gente tentar sempre ir onde está o buchicho, né? Que às vezes eu fico pensando que a estratégia talvez seja oposta. Talvez a gente definir, né, de acordo com aquilo que a gente entende que é interessante para a nossa realidade, no nosso país, e tentar implementar uma tecnologia que de fato atenda uma demanda interna e, claro, a partir daí colocar isso para o resto do mundo. Então, essa visão de como é que a gente constrói, né, o Tansanson, o mercado, para mim, ainda é um pouco nebulosa por isso, porque o meu mercado continua sendo o mercado global, conquistar o mundo, aquela coisa, ao mesmo tempo que a gente tem que, talvez, começar de uma maneira, assim, vamos implementar isso primeiro no Sul, ver o sucesso que isso tem e a partir daí, utilizar uma outra estratégia para poder até licenciar a tecnologia para fora. Então, assim, tipo, as coisas vão acontecendo um pouco em paralelo. Então, eu não vejo, assim, de uma forma muito bem clara o que seriam aquelas esferas do Tansanson no meu caso. Entendeu? Tipo, para mim, é tudo um pouco acontecendo em paralelo e, ao mesmo tempo, depende muito justamente de uma estratégia de como os testes clínicos vão ser colocados e o sucesso que isso vai ter lá adiante. Legal, Gabriel. Eu acho que é super válido, já fazendo link também com a fala da Patrícia, eu acho que o Tansanson, ele depende muito de uma boa segmentação, então a gente tem que afiar um pouco mais o machado para poder ter uma clareza. O céu é o limite, você vai trabalhar com câncer, e aí tem mercado global e mercado para sempre, um mercado, né, ascendente, inclusive. Mas eu acho que quando a gente fala talvez de ser mais factível e mais realista, é a gente conseguir segmentar melhor. E aí, uma segmentação que você comentou, né? Então, assim, eu vou conseguir atender o mundo todo? Talvez não, porque o meu posicionamento vai precisar ser um pouco diferente, a minha priorização vai ser um pouco diferente. Eu vou começar pelo Brasil, porque a gente precisa conseguir fazer um movimento que não necessariamente é de follower de uma tendência do mercado. Eu acho que tudo, por isso que eu perguntei até da Patrícia sobre a questão da segmentação, porque eu acho que a segmentação ela é muito importante, assim, no caso dela, né? A arbovirose, a não ser que a tecnologia consiga ser aplicada de forma com mínimas alterações, mas eu acho que já gera um novo produto, talvez o mercado todo possível não necessariamente seja para aquela tecnologia, para aquele produto de arboviroses, e sim mercado da dengue. Assim como o do câncer, ou seja, todos... Foi exatamente isso que eu pensei, Gabriela, porque a gente tem epidemias de dengue, assim, das arboviroses, mas o dengue está sempre presente. Então, o que eu pensei foi, se a gente tiver um teste diagnóstico, bom, já existe, obviamente, teste diagnóstico que diferencia os 4 subtipos de dengue. A nossa novidade é um teste mais barato, mais rápido, menos custoso, mais simples. E aí, assim, epidemias de dengue tem sempre, entendeu? A gente teve uma onda do Zika, e daqui a pouco tem uma onda de chikungunya, mas o dengue está sempre circulando. Então, foi por isso que eu pensei, falei, vamos focar aqui no dengue, vai ser o primeiro, na verdade, começou como um projeto piloto, e aí, assim, desenvolveu muito bem, a gente conseguiu chegar no protótipo e tal,
E é por isso que eu te falei que eu tenho também para os outros arbovídeos separados, porque a gente resolveu focar nesse e focar em Brasil mesmo, assim. A gente fez o Tansanson como um exercício aí no Inova Labs, mas o meu foco principal é Brasil, é colocar no SUS. E aí, tá, se depois a gente consegue atingir outros países da América Latina e tal, aí traz uma complexidade também por conta de variações do vírus. Enfim, mas a nossa ideia, e eu acho que isso foi, acho que isso foi um acerto no nosso caso, porque a gente conseguiu avançar com uma ideia muito objetiva, um público específico, um teste específico, e vamos embora, entendeu? Acho que foi. A ideia realmente foi essa, assim, direcionar Sim, mesmo. objetivar, sim, claro. E É. é a questão, né, quando a gente começou lá atrás sobre o mercado, né, você tem um mercado potencial absurdo, mas a priorização é importante, né? Aí, também, Gabriel, aí você me desculpa, eu não necessariamente conheço a tecnologia, né, a aplicação dela no detalhe, mas eu acho que na hora da gente pensar nesse Tansanson, em aprofundar um pouco mais, da gente ter uma segmentação mais realista. Então, beleza, qual é o tipo de câncer? Eu endereço da mesma forma, e quando eu desço isso, eu tenho as mesmas dificuldades de regulamentação, de tempo de entrada. Então, eu acho que algumas coisas, e aí, no detalhe, né, eu não vou saber muito do seu projeto, mas é porque realmente câncer é um tema grande, mas ainda assim, falar que o TAM é câncer para um produto atender o mercado não necessariamente é o mais realista, porque você não vai conseguir com a mesma tecnologia, o mesmo produto atender todos os mercados. Então, precisam de níveis de diferenciação diferentes, né? A Patrícia comentou, então vai ter que ter diferenciação para outros testes, e aí são outros mercados, e aí são outras quantificações possíveis. Acho que a Mel levantou a mão, não sei se tem alguma outra complementação, Mel. E só porque eu tive que sair rapidinho, eu perdi a dúvida do Gabriel sobre a questão do guia, só para responder rapidinho. Ele está atualizado, mas o pessoal já conversou com a Anvisa e vai ter que ter uma nova atualização, porque parece que algumas regrinhas vão mudar. Então, a ideia é que tenham sempre novas edições com essas modificações, mas o guia vocês vão ver que ele tem também dados muito gerais sobre a distribuição das diretorias, sobre como que funciona a forma de tomada de decisão dentro da Anvisa. Então, tem umas coisas que são mais estáticas, outras coisas vão ter que ser atualizadas aí de tempos em tempos, mas o pessoal já está alerta a isso. Obrigada, Isa. Não sei se a Melzita quer falar. Sim, eu ia complementar, Gabi, que essa nossa discussão, ela elucida muito bem o quanto que o TRM, ele traz uma visualização da correlacionando mercado e tecnologia. Porque ainda mais quando a gente está trabalhando com ciências da vida e biotecnologia, muitas vezes a gente tem uma tecnologia, mas da forma que a gente tem, da forma que a gente quer que ela aconteça na sociedade, no mercado, não é a forma que agora a gente consegue implementar. Então, quando a gente está pensando em mercado, a gente tem que pensar sempre em cliente, para quem que eu vou vender. Se eu tenho 100% do mercado, é porque eu tenho 100% de vendas com aquele cliente. Então, a gente começa a trazer essa segmentação também, olhando o perfil do cliente. Então, não só trazendo uma segmentação geográfica, mas uma segmentação dos tipos de cliente que eu quero atuar. Vou dar um exemplo de, por exemplo, tecnologias de vacina para humano que começam com o mercado animal. Por quê? Porque na hora que a gente coloca o produto na linha do tempo do TRM, a gente vê que para chegar lá no mercado humano, existe uma grande barreira de regulamentação que para o mercado animal é muito mais fácil. Então, a gente pivota a tecnologia nesse primeiro mercado para a gente conseguir alcançar esses clientes e aí sim ter uma evolução tecnológica do produto para humanos e chegar em humanos. Então, eu acho que é interessante a gente pensar na hora que a gente for fazer essa segmentação juntos, em quais são os clientes da nossa tecnologia atual, quais são os clientes que a gente consegue alcançar com o avanço da nossa tecnologia. E aí, pegando doenças como doenças negligenciadas, arbovirose, por exemplo, Patrícia, quais são os outros tipos de mercado que a gente consegue atender? E não só necessariamente a segmentação geográfica, né? Como o Brasil, América do Sul, América Latina como um todo, sabe? Mas para quem que a gente realmente vai conseguir vender e disponibilizar. E aí, depois disso, a gente vai aprofundar nessas segmentações. Se são indústrias farmacêuticas, onde que elas estão localizadas? Qual que é o perfil? Elas trabalham com qual tipo de medicamento? São multinacionais? São indústrias nacionais?
que aí sim a gente vai criando esse perfil de cliente, né, baseado no mercado de vocês. Obrigada, Mel. Mais alguma contribuição, dúvida? Gabriel, sua dúvida já está anotada, tá? Para a gente poder tratar isso melhor nas mentorias também. Né? Sua dúvida não, esse desafio ali de visualização, de dimensionamento. Então, sua mentora vai Eu conseguir te ajudar no posso... detalhe. Estão me ouvindo aqui? Sim, pode falar, Leon. Ah, tá. Então, eu gosto muito dessa pergunta do Gabriel, porque, na verdade, ela está ligada ao nosso papel, né? Que é de resolver problemas, talvez que uma grande corporação não resolveria, né? Porque ela não teria interesse ou tempo para colocar um teste, né, para dengue, né? Até pelo pequeno mercado que talvez seja oferecido, ou um mercado nichado. Mas eu vejo que se a gente for pensar assim, por exemplo, a vacina do Covid nunca teria existido também, né? Então era uma tecnologia que estava com uma barreira horrível de entrada, as pessoas não acreditavam na tecnologia. Eu mesmo era bastante cético na época. Nova Labs tinha algumas colaboradoras que tinham, né, alguns projetos que tinham essa vacina de RNA, e eu ficava, putz, mas será que funciona? Será que não funciona? Como é que vai ser isso? E e isso, até lá fora, né, até a Isa, a gente acabou viajando juntos lá para a Bio, tem fundos de investimento agora em biotech que eles estão deixando 18 anos de payback, né? Então, eles investem na tecnologia, esperam 18 anos e não querem um turnover, né? Ah, botei 1 milhão, quero receber 50. Querem receber 1,5, porque eles preferem que a tecnologia exista, resolva um problema, porque quando a gente precisa da tecnologia, ela esteja disponível. Então, acho que essa pergunta do Gabriel ela é muito relevante e acho que a resposta a essa pergunta que a Patrícia colocou também é muito relevante, porque ela está realmente desenvolvendo uma tecnologia que pode ser que a gente tenha uma dengue 5 que domine um planeta, e daí quem tiver a tecnologia para fazer o diagnóstico dessa dengue ou da variante que está causando essa pandemia já pronta, com certeza ela tem que estar presente, tem que estar existindo. Então, eu acho que desde que a gente resolva problemas de saúde verdadeiros, né, sejam eles que a gente considere pequenos agora, pode ser, espero que nunca, né, sejam grandes. Então, acho que a gente tem que ter essa perspectiva também de que aquilo que a gente cria não necessariamente precisa ser um unicórnio, mas ela tem que ajudar as pessoas no fim do dia, né? Então, acho que essa, né, a missão da minha, da Maria Luísa, da Vivi, que são da minha equipe, é ajudar as pessoas. Então, seja uma ou 1 bilhão, né? Então, acho que essa tem que ser a forma da gente responder esse tipo de questionamento, mas tem que ter isso em mente também, que ela tem que ser viável, tem que ser uma tecnologia que alguém consiga manter e que para o SUS seja custo efetiva. Tudo isso, no fim do dia, também faz parte da discussão, né? Mas é isso que eu queria colocar, porque é fácil a gente se perder nessa, nesse questionamento, assim. Obrigada, Leon. Pessoal, mais algum comentário, contribuição? Senão a gente parte ali para o nosso break rapidinho, 10 minutinhos, para a gente fechar com a SWOT no finalzinho aí da nossa conversa para hoje, né? Esperamos terminar pontualmente às 16 horas para não prejudicar ninguém. Podemos tomar nosso café, então? Beleza. Então tá bom. Luísa, posso pausar a gravação?